Bem-vindo a mais uma edição do programa Magistratura e Sociedade, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura, tendo como objetivo o de inserir magistrados e magistradas nas ciências sociais, como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos o professor doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito, Felipe Rodolfo de Carvalho. É membro efetivo da Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito, e também membro efetivo e secretário do Centro Brasileiro de Estudos do Pensamento de Manuel Levinas. Também é sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. É professor efetivo da Faculdade de Direito da UFMT, atuando na graduação e no mestrado. Também, com muito orgulho, fui professor concursado da mesma faculdade. Desenvolve pesquisa em filosofia dos direitos humanos. É líder do Terceira Margem, grupo de pesquisa em filosofia, literatura e direitos humanos. Tem uma vasta experiência na área de direito, com ênfase em filosofia do direito, teoria geral do direito e direitos humanos. Seja bem-vindo, professor Felipe Rodolfo. Bom dia, é uma honra e um prazer estar aqui com você, Gonçalo. Cumprimento a todos aqueles que nos assistem. Professor, primeiramente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecê-lo pelo presente me encaminhado, com dedicatória do teu livro, Outramente, o direito interpelado pelo rosto do outro. O título já diz muita coisa sobre a obra. É excelente, eu creio, inclusive, inéditas citações filosóficas de Kant foram tremendas aqui na obra, eu já estou, inclusive, me inteirando do seu conteúdo, tá de parabéns, viu? Fala um pouco sobre esse livro, professor. Bom, então o livro, na verdade, com pequenas modificações muito mais estilísticas, ele é fruto da minha tese de doutorado, que foi defendida no Largo de São Francisco. Originalmente, o projeto era de uma dissertação de mestrado, mas por recomendação da banca, essa dissertação acabou se convertendo numa tese de doutorado. E, basicamente, esse trabalho, ele lida ou trata acerca de uma relação, que é a relação entre direito e alteridade, tendo como principal referencial teórico Emmanuel Levinas, né, que é um filósofo franco-lituano que pensou a filosofia tendo como preocupação primordial a figura do outro e, portanto, o tema da alteridade. Então, basicamente, o que eu busquei foi analisar como o direito, né, sobretudo na sua passagem da modernidade para a pós-modernidade, como é que ele se relacionou com o outro e como ele se relaciona ainda hoje com o outro, né? E a tese que o livro defende é que o direito que foi construído na modernidade é um direito que foi construído a serviço do eu, do ego, do sujeito moderno, solipsista, que procura perseverar no seu próprio interesse. Em contraposição a esse direito moderno, que tem suas raízes, por exemplo, em Hobbes, Locke, Kant, né, eu proponho que a passagem para a pós-modernidade permitiu repensar o direito à luz de uma nova base, que é justamente uma espécie de responsabilidade fundamental que liga o eu ao outro. Então, antes de sermos detentores de direitos inalienáveis, enquanto direitos exclusivos do ego, né, na verdade, nós somos sujeitos responsáveis. Isso significa dizer que antes dos meus direitos, né, já existem ou pré-existem os direitos do outro. Então, há uma relação de primazia ou de prioridade dos direitos do outro em face dos direitos do eu. Então, se eu penso o direito a partir da figura do outro, o modo como eu encaro todas as instituições jurídicas muda substancialmente. Então, basicamente é isso, né? Uma procura de repensar o direito a partir do outro como tendo prioridade sobre mim, inclusive os direitos do outro tendo prioridade sobre os meus. E nesse sentido, o direito deixa de ter como noção fundamental
a ideia de liberdade e passa a ter como noção básica a noção de responsabilidade. A própria liberdade como sendo derivada da responsabilidade. Não é que nós não sejamos livres, mas a nossa liberdade só se justifica em face da nossa responsabilidade. Com isso, a gente inverte o paradigma moderno, que pensa justamente o contrário, a responsabilidade como derivada da liberdade. Tá? Então, esse direito interpelado, ele se manifesta enquanto resposta, enquanto responsabilidade em face do outro, que o suscita, que o intima. Isso me traz na memória dois posicionamentos de Aristóteles, quando ele diz ser enquanto ser, né? Ser enquanto ser engajado neste mundo, mas ser enquanto ser o ser estudo do eu, e Berkeley, que transforma de alguma forma esse pensamento aristotélico em ser é ser percebido. Então, o que é ser para Emmanuel Levinas? O que é ser para o senhor, professor Rodolfo? O ser, né? O ser remete à procura do eu pela sua própria essência, à procura do eu pelo seu próprio interesse. Né? Nesse sentido, antes do ser já há o outro, ou há uma outra dimensão que Levinas vai chamar do outramente que ser. Né? Nós deveríamos ultrapassar o plano da ontologia ou o plano do ser para atingir o plano da ética. A ética, a bem dizer, é a filosofia primeira, é a filosofia primordial. Então, portanto, o próprio ser só pode ser pensado, né, depois, né, dessa atividade filosófica primordial, que é aquela que pensa a relação do eu com o outro. Então, a filosofia levinasiana é uma crítica do ser ou da essência, pelo menos pelo modo como Levinas entende o ser, né? O ser remete ao conatus essente, à procura do eu pelo sucesso próprio, por perseverar naquilo que ele mesmo deseja. Né? Então, no lugar do ser, o outro que o ser, né, que remete mesmo a essa dimensão da alteridade, né? Do outro que está para além da minha própria essência. Então, nós tivemos aí, na modernidade, uma quebra histórica com o paradigma clássico. Posteriormente, a modernidade cede espaço para a pós-modernidade, teoricamente ou praticamente, numa razão prática, por ter falhado nos seus propósitos iniciais. O que essa modernidade falhou para chegarmos à necessidade de termos uma pós-modernidade? Se isso, claro, o senhor concordar com a existência desta pós-modernidade. Primeiro, pelo menos no modo como eu encaro a pós-modernidade, eu não a concebo a pós-modernidade como de fato um pós que venha a suceder ou que já tenha sucedido a modernidade. Na verdade, eu encaro a pós-modernidade simplesmente como um momento reflexivo acerca do próprio projeto moderno. Então, a pós-modernidade, inclusive isso está dito na obra, é muito mais concebida nesse sentido como um momento em que a modernidade é posta em questão, né? Então, eu defendo na obra que a modernidade ela é a expressão última do eu, né? Ou de um projeto arquitetado por um sujeito, que é o sujeito moderno, racionalista, solipsista, antes de tudo o sujeito cartesiano, depois vai se transformar também no sujeito kantiano e assim por diante, né? Mas a modernidade, ela busca reconstruir o mundo a partir de premissas individualistas, né? Então, todo o passado é descartado para construir a ideia de algo novo construído pelo sujeito, né? A partir das artimanhas, a partir das mãos, né, do sujeito moderno. Mas veja, esse sujeito moderno é um sujeito que só consegue enxergar no outro, no máximo, uma extensão de si próprio.
ou então o outro é visto no máximo como alguém igual a mim. Então o outro, na verdade, é o outro eu, ou então é o mesmo. Ora, em que resultou a modernidade? A modernidade, esse projeto moderno, resultou, em última instância, no Holocausto. Então, é a última expressão dessa modernidade, de uma modernidade, como você bem colocou, que falhou de algum modo. Né? Então, a pós-modernidade se inicia no momento em que o eu é posto em questão pelo outro e, portanto, ele se descobre fracassado em seu projeto e, portanto, é obrigado a repensar o seu modo de vida, obrigado a repensar o próprio sentido de direito que ele quer levar em conta, né, para lidar ou disciplinar a sociedade. Então, a pós-modernidade entendida muito mais como um momento de questionamento do projeto moderno e, portanto, uma oportunidade de repensar a sociedade, a política, o Estado e também o direito a partir de novas bases. Dentro desse projeto de repensar, né, reflexivamente a modernidade, professor, o que mais te angustia nisso aí? Há um propósito nesse projeto? Ou nem tudo nesta vida deva ter um propósito, justamente para não se chegar à angústia, né? Nós sabemos que lá em Kierkegaard ele disse que a angústia é igual à vertigem de liberdade. Então, para não se chegar a essa angústia última e não olhar para o precipício, sentir vontade, e não só medo ao olhar, mas vontade de ali estar também, de ali pular, para não chegar a esse extremo, deveremos considerar que há um propósito em tudo, ou a angústia também é uma forma de se desvencilhar ou de criar caminhos outros que possam substituir, né, um antigo propósito ou algo sem sentido, sem propósito definido, com algo mais propositivo. O que o senhor acha? Qual que é esse momento? O que te angustia nisso aí tudo, professor? Muitas conquistas aconteceram na modernidade, né? Veja a ciência, né? O que ela foi capaz de produzir. Mas é muito curioso como há um paradoxo nisso tudo, né? Por um lado, muito progresso foi alcançado no campo tecnológico, no campo científico, mas ao mesmo tempo talvez não tenhamos avançado em termos humanitários, né? Então, a pós-modernidade é um momento de crise também existencial, né? Eu acho que, e por isso mesmo, é um momento oportuno para o próprio exercício filosófico, para o próprio exercício da filosofia. Não sei se é possível perceber isso, mas como, por exemplo, a ciência, ela dá conta de explicar os fenômenos, procurar relações de causa e efeito. A ciência é capaz de explicar como é que surge a vida, como a vida se desenvolve, mas ela não é capaz de encontrar um sentido para a vida, né? Então, nesse sentido, quando a ciência toma o lugar da religião, quando a ciência toma o lugar da filosofia, quando as nossas explicações do mundo acabam se resumindo a explicações científicas, né, a gente vai perdendo o sentido de viver ou a razão de viver. E aí vem, né, isso que você comentou, que é uma espécie de angústia profunda, uma inquietação profunda. Tá, eu conheço a vida, eu conheço o mecanismo, porque, afinal de contas, essa vida merece ser vivida, né? Então, eu acho que a própria filosofia se coloca na atualidade uma grande questão, que é a busca pelo sentido. A busca pelo sentido da vida, mas também, no nosso caso, no caso do direito, a busca pelo sentido do direito.
Porque o direito moderno, de algum modo, ele fracassou, ele está em estado de colapso, por qualquer ângulo que a gente o analisa. E por que, então, né, nós devemos continuar a lidar com esse direito que está variado, por assim dizer? Então, a filosofia do direito se coloca essa questão justamente diante de uma angústia extrema, né? Por que eu devo continuar a lidar com um direito que se se aliou às mais perversas pretensões, né, como o direito dos estados totalitários, né? Bom, então, afinal de contas, o direito hoje e com que sentido, né? A procura pelo sentido da vida, a procura pelo sentido do direito, ela só se coloca justamente nesses momentos de grande crise, né, de grande crise existencial, que afeta também o fenômeno jurídico. Então, diante dessa angústia extrema, dessa inquietação profunda, onde eu posso encontrar ainda uma razão para viver e também uma razão para continuar a acreditar no direito, né? E daí eu penso, bom, se o direito tem algum sentido, esse sentido deve ser encontrado, né, nessa sua atitude de resposta às demandas do outro, né? A noção de responsabilidade me permite ressignificar a própria ideia de direito, né, na atualidade. E eu acho que, em última instância, a solução para essa crise existencial também do fenômeno jurídico, ela pode ser encontrada nos direitos humanos, né? Os direitos humanos são esse grande centro orientador para o direito como um todo, né? Então, quando o direito está perdido, ele encontra esse fundamento sólido para si mesmo, que são os próprios direitos humanos. Os direitos humanos constituindo, ao mesmo tempo, o ponto de partida e o ponto de chegada do direito, né? Ao mesmo tempo, o seu fundamento, e como você mencionou, o seu propósito ou a sua finalidade. A finalidade do direito está em proteger os direitos humanos, ao mesmo tempo que os direitos humanos são o fundamento. Então, o ponto de partida e o ponto de chegada, uma coisa está conectada com a outra. Esse eu, professor, é a figura emergente e representativa da modernidade. Aliás, para Habermas, a modernidade funde-se de maneira autorreferencial, né, encontrando em si os seus próprios fundamentos. E também, e talvez essa seja a própria contradição dessa mesma modernidade. Descartes, lá atrás, diz que a verdade cria a verdade como evidência absoluta. Aliás, hoje sabemos que isso é relativo. Com relação a essa verdade, esse posicionamento cartesiano, existe verdade absoluta a ser considerada? Essa é uma questão bem complicada no campo da filosofia do conhecimento. Eu confesso que eu estou mais próximo daquilo que pensa Habermas, né? Me parece que a verdade hoje em dia não é que ela seja, né, totalmente relativa, mas ela também é objeto de um consenso, né? Então, embora a verdade, enquanto uma entidade objetiva, única e exata, talvez não exista, nós precisamos persegui-la, nós precisamos buscá-la, mas essa busca deve ser uma busca democrática, né? Isto é, uma busca em que todos participam desse processo, né? E a verdade, portanto, perde o seu caráter de universalidade e de definitividade. Eu penso que a verdade tem uma dimensão precária, provisória. A própria verdade, portanto, ela é produzida por um consenso e tem um caráter histórico e geográfico. O professor coloca a questão dos direitos humanos, professor Felipe Rodolfo. A essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. O pensamento de Hannah Arendt. Hoje essa essência está voltada totalmente para a alteridade. Falar em direitos humanos hoje, necessariamente nós temos que falar em alteridade, no outro.
Bom, os direitos humanos, eles são uma construção histórica. E tal como eles foram desenvolvidos na modernidade, eles não foram pensados, a princípio, como direitos da alteridade. Muito pelo contrário. Os direitos humanos, eles nascem como os direitos naturais. Né? Eles são desenvolvidos, antes de tudo, na era moderna, pelos filósofos contratualistas, filósofos iluministas, e eles não são pensados, a princípio, como direitos do outro, pelo contrário, eles são pensados como direitos subjetivos do eu. É o eu que afirma ser plenipotenciário de direitos naturais. Tá? Então, e essa ideia, né, ela persevera de algum modo até hoje. Então, não é que a gente deva descartar a ideia de direitos humanos, pelo contrário, eu sou um grande entusiasta da ideia de direitos humanos, mas eu acho que essa própria ideia, a ideia de direitos humanos, ela precisa ser ressignificada, e essa ressignificação, inclusive, ela já começou a operar, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu acho que há uma espécie de deslocamento semântico a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se a gente compara... 1948, né? 1948, exatamente. Então, se a gente compara a linguagem da Declaração Universal de 48 com a linguagem da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, a Declaração Francesa de 1789, a gente percebe que a linguagem já é distinta. De algum modo, esses direitos que vão aparecer após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal, são direitos que apresentam esse caráter de responsividade. São direitos que aparecem em face ou como uma resposta ao grande horror que foi o horror do Holocausto. E o que foi o Holocausto, senão a negação do outro enquanto tal, do outro enquanto detentor de direitos. Tá? Se a gente analisa os direitos humanos, né, antes da Segunda Guerra Mundial, né, os direitos humanos, tal como eles estão ali plasmados na Declaração Francesa, eu costumo dizer, isso está na obra também, que os direitos humanos aparecem ali com uma natureza específica, eles são concebidos como direitos de fruição. São direitos, né, que, segundo eu penso, são instituídos para o livre gozo individual. Então, é como se a propriedade, o direito de propriedade, fosse tomado como grande referência de todos os outros direitos humanos. Então, todos os outros direitos humanos são moldados a partir desse direito básico, que é a propriedade. Os direitos humanos, eles estabelecem uma zona franca moral, onde eu posso gozar livremente dos meus próprios direitos. Então, esses direitos humanos, eles nascem com algum probleminha aí, né, que penso que começa a ser resolvido após a Segunda Guerra Mundial com a Declaração Universal. Na minha concepção, esses direitos deixam de ser simplesmente direitos de fruição e passam a ser direitos de hospitalidade. Então, os direitos humanos sendo considerados direitos que visam justamente a acolher, a proteger o outro, o estrangeiro, né, o miserável. Né? Então, a gente tem uma mudança paradigmática de compreensão dos direitos humanos. Esses direitos humanos agora são resposta, né, a uma grande atrocidade. Então, eu não posso mais pensá-los como direitos que estão ao meu livre dispor. Antes de tudo, né, o destinatário desses direitos humanos é o outro. Ou mesmo se eu tenho direitos humanos, esses direitos humanos servem, antes de tudo, né, para proteger o outro. Né? Então, eu acho que há aí uma mudança paradigmática da Declaração Francesa para a Declaração Universal. A partir da Declaração Universal, sim, esses direitos humanos passam a ser entendidos, ante tudo, como direitos da alteridade, ou direitos que procuram proteger, antes de tudo, a figura do outro. Né? Eu acho que essa é uma grande mudança.
existe, acompanhando essa grande mudança, alguma relação entre a diferença que se estabelece, professor Felipe, entre natureza humana e condição humana? Eu não gosto dessa expressão natureza humana, ou pelo menos não gosto da expressão direito natural, né? Porque os direitos humanos, eles não são, na minha concepção, bem dizer, direitos naturais. Eles são direitos originários do ser humano, mas não exatamente direitos naturais do ser humano. Porque a própria natureza humana, né, me parece que é um tanto quanto agressiva, belicosa, né? Mas o que é que define o humano, né? O humano, por excelência, é o antinatural, né? Então, naturalmente, talvez nós sejamos belicosos, nós tratemos o outro de uma forma hostil. Mas veja que a natureza humana não é aquilo que faz o homem humano, né? Então, o que importa mais para mim não é a natureza humana, mas é a humanidade do homem e a humanidade da mulher. Então, Talvez não tenhamos uma natureza humana, mas uma condição humana, né? Aí, pegando o gancho com o existencialismo, primeiro você existe para depois você ser, ou seja, primeiro você vem para o mundo, depois você é, o que é hoje, o que se tornou, né? O que se torna. Então, talvez essa condição e o implemento, né, desta condição, no seu caráter não normativo, positivado, mas no seu caráter mais ético, mais moral, vamos dizer assim, em termos até do agir e comportamento, sempre pensando, dada esta condição, esta nova forma de se condicionar, pensando no outro. Então, seria uma passagem, né, aí não do estado na natureza, como queria Hobbes, mas da própria existência ou não de uma certa natureza humana para uma condição humana que está muito mais associada com a vida, com os obstáculos da vida, com a vicissitude e tudo mais. O que o senhor acha disso? eu acho que faz muito mais sentido. Eu prefiro também a expressão condição humana no lugar de natureza humana. Mas talvez mais ainda a expressão norminha de Levinas seja melhor falarmos em incondição humana. Porque quando nós falamos em condição humana, a gente remete à ideia de um posto, de um lugar, né, ocupado pelo próprio humano. Mas, na verdade, se trata muito mais de um não lugar, ou de uma condição, da ideia de incondição, de fragilidade ou de vulnerabilidade. Então, a condição humana, na verdade, é uma incondição humana. O ser humano, ele não propriamente se põe, mas ele está exposto, né? A ideia de exposição remete a essa fragilidade do humano, a vulnerabilidade do humano, o fato de que ele está completamente exposto a ser ferido, a ser maltratado, a ser violentado. Então, a condição humana, na verdade, é uma incondição justamente pelo seu caráter precário ou vulnerável. Nós não estamos simplesmente colocados no mundo, opostos no mundo, mas estamos expostos no mundo. Por toda a vida, o nosso itinerário, o itinerário vital é um itinerário de vulnerabilidade. Eu gosto de pensar a vida como um processo de envelhecimento, de senescência. E o que é a senescência, o que é o envelhecimento, se não, né, o fato de que o tempo passa a despeito de nós, né? Então, isso remete à nossa passividade no mundo e à nossa passividade perante o tempo. Mais uma vez, se o tempo passa apesar de mim ou a despeito de mim, eu estou completamente exposto ao tempo e também vulnerável ao tempo e, em última instância, à própria morte. Nós somos sujeitos morrentes, sujeitos que morrem, né? Mais uma vez, remetendo à nossa incondição humana, né? O nosso caráter precário, a nossa existência precária nesse mundo. A morte, aproveitando aí
essa colocação do senhor, a morte limita a vontade do homem, de alguma forma, né? E a consciência dela, né? Talvez naquela referência à angústia, em certo sentido, a angústia acaba sendo libertadora, porque ela te joga numa situação em que você tem que decidir caminhos, apesar de que o próprio decidir caminhos já te angustia de alguma forma. Mas diante da morte, professor Felipe, o que é liberdade, então? Diante da morte, considerando a morte, considerando que esta vontade do homem ela está mitigada, ela está limitada. Então, o que vem a ser a liberdade, considerando esse aspecto? Bom, primeiro que eu acho que se a gente resolver o problema da morte, a gente resolve todos os problemas, inclusive o problema da liberdade. Mas, por excelência, a morte representa para o homem o fim o fim dos seus poderes. A morte é a impossibilidade da possibilidade. Veja, a morte representa uma espécie de não saber e de não poder. Que o que é a morte, antes de tudo, senão um mistério? Nós não conhecemos, a rigor, o que se passa quando nós morremos. Então, a morte bloqueia o saber humano. Então, a morte é mistério. Por outro lado, o que nós podemos fazer contra a morte? Nós não podemos evitá-la, no máximo, adiá-la. E me parece que a ideia de liberdade se coloca justamente nesse adiamento da morte, já que a morte é algo de inevitável. Se há alguma liberdade neste mundo, essa liberdade precisa ser forjada dentro deste adiamento nosso fatídico destino. Então, de fato, a morte nos permite pensar ou repensar, né, essa noção que é a noção de liberdade, né? Bom, já que de fato morremos, a liberdade só é possível enquanto esse evento catastrófico não acontece. Bom, e aí aparece a discussão, né? Mas afinal de contas, o que é ser livre, né? Bom, e aqui seguindo Levinas, eu penso que a liberdade ela precisa ser ressignificada a partir da noção de responsabilidade. Porque muitos, os autores modernos, como Kant, afirmam que antes de nós sermos responsáveis, nós somos sujeitos livres e que a liberdade é a marca do humano, né? Sartre, né? Estamos condenados a ser livres. Estão condenados a ser livres, né? Mas essa noção de liberdade é uma noção chave para o direito moderno. O que é o direito moderno? O direito ainda que de algum modo ainda vige entre nós, se não esse instrumento harmonizador das liberdades. Enquanto não há um conjunto de normas jurídicas, a nossa liberdade é uma liberdade precária, uma liberdade que não é plena. O direito cria as condições da liberdade humana, restringindo a liberdade de cada um, o direito permite a liberdade de todos. Bom, a liberdade é um valor fundamental, sem dúvida, né? Mas o que justifica a minha própria liberdade, se não uma responsabilidade primária? Por que eu mereço ser livre? O que justifica a minha liberdade? Porque a minha liberdade não é simplesmente algo de arbitrário. Normalmente nós tomamos a liberdade como algo de certo, como algo de evidente por demais. Nós somos sujeitos livres. Mas o que justifica a nossa liberdade? Eu penso que, bom, o ser humano é livre, mas essa liberdade se justifica na fraternidade, enquanto, portanto, ela é investida de uma missão ou de uma vocação, que é a vocação da responsabilidade humana. Eu sou livre porque eu preciso da minha liberdade para assumir determinados atos responsáveis. Então, a liberdade não é um valor que pode Conceito, ser
É um conceito abstrato, né? Um conceito desvinculado de qualquer outro, né? Não é simplesmente um dado da razão, um fato da razão, como dizia Kant. Na verdade, a liberdade, ela encontra uma justificativa na responsabilidade. Eu preciso ter liberdades para que eu possa cumprir as minhas próprias responsabilidades. Então, a liberdade é fundamental também, mas ela é secundária em face da responsabilidade humana. A liberdade, ela se justifica em face de determinadas responsabilidades que eu assumo, que eu tenho que assumir. Parece haver uma luta constante entre o tempo real e esse tempo do eu, né? Esse tempo necessário para que este eu assuma seu papel, não só de protagonista, mas também o seu papel de aceitação, né, passivamente da existência do outro eu, do outro, né? Em que pese a racionalidade kantiana no sentido de que a liberdade é um fato, mas ao mesmo tempo que ele fala a liberdade é um fato, ele cria a figura do dever ser, e dentro da figura do dever ser é justamente este comportamento que se é esperado hoje no dito pós-moderno com relação à alteridade ao outro, não é verdade? Mas o grande risco, professor Felipe, que eu vejo assim, desta relação social que se instaura, né, nesse conflito entre esse tempo real, esse tempo do eu e o tempo normativo, ou seja, do direito positivo, é com relação à despersonalização, ou seja, a despersonalização do outro, né, e também a própria despersonalização, a despersonalização do eu. Como Emmanuel Levinas e como que o senhor vê essa situação, a Levinagem, melhor dizendo, como o senhor vê essa situação? Bom, de fato, eu concordo com a sua análise. O direito moderno, ele depende, né, de uma grande mascarada. Isto é, no lugar de rostos nus, o direito coloca máscaras em todos nós, no eu, no outro, em todos nós. O direito transforma sujeitos reais, sujeitos concretos, com nomes, com biografias, com cores, com gostos. O direito transforma todos eles em sujeitos jurídicos. Então, o direito realiza uma grande mascarada nesse sentido. O direito só funciona na medida em que ele transforma cada pessoa concreta num sujeito abstrato, que a gente chama de sujeito de direito. Então, à luz do direito, nós somos simplesmente sujeitos jurídicos, não somos Gonçalo, não somos Felipe, nós somos um sujeito jurídico. E o que é um sujeito jurídico, se não um conjunto de normas jurídicas que disciplina determinados papéis sociais, né? No direito, nós não somos pessoas com biografias, mas somos sujeitos que ocupam a cada momento uma determinada posição social específica que é regulada juridicamente. Então, eu sou comprador, eu sou vendedor, eu sou parte autor, eu sou parte ré, eu sou consumidor, eu sou fornecedor, eu posso ser qualquer coisa, né? Mas desde que criada juridicamente, a persona jurídica, né, na verdade, é uma figura artificial, uma figura criada pelo direito que nos despersonaliza na medida que elimina a nudez nossa enquanto pessoas concretas, enquanto rostos, portanto, desmascarados. Não há direito fora desse contexto que é de um conjunto de pessoas que se portam umas em faces das outras, sempre ostentando determinada máscara específica, né? Determinada personalidade jurídica. Né? A ideia de persona remete à ideia de máscara, máscara no teatro grego. Né? Bom, e o direito se vale disso. Né? Nós somos personagens e não pessoas concretas. Personagens criadas pelo direito. Então, nós somos personagens que executamos determinados
determinadas ações ditadas de antemão pelo legislador. Então, esse é o grande problema, vamos dizer assim, o nó a ser desatado entre se conciliar a igualdade e a diferença neste mundo pós-moderno. Onde que está propriamente a igualdade, como se estabelece o campo propriamente dela, com a diferença que se exige na alteridade, no enxergar o outro e tudo mais. Então, como conciliar isso, professor? bom, essa diferença, ela precisa sim ser compatibilizada de algum modo com esse ideal, que é o ideal de igualdade, né? O problema é quando a nossa diferença nos inferioriza. Então, e daí o direito precisa estabelecer mecanismos de equalização das pessoas. Então, a igualdade continua sendo um grande objetivo, inclusive por parte do direito. E me parece que essa igualdade a ser perseguida é uma igualdade, sobretudo, no campo econômico, no campo social, de termos iguais condições de vida, né? Mas essa igualdade, ela deve conviver com as diferenças agora aqui no campo das identidades. Então, em termos sociais e econômicos, nós devemos ser considerados iguais, nós merecemos tratamentos, né, iguais, né? Mas isso precisa ser conciliado com o reconhecimento das nossas identidades, das nossas diferenças. Então, iguais sim, mas iguais na diversidade ou iguais na diferença. Eu penso que uma coisa não se contrapõe à outra. A igualdade não se contrapõe à diferença. A igualdade se contrapõe à desigualdade. Tá? Então, é possível muito bem compatibilizar uma coisa e outra. A própria noção de justiça, hoje em dia, ela se ressignificou, né, nesse sentido, né, de ir atrás, não só da busca da igualdade, das distribuições equitativas, mas também no sentido do reconhecimento das diferenças. Ou seja, justiça na diferença. Justiça na diferença. Sim, a justiça ela convive com a diferença, ela integra a noção de justiça. Então, porque tradicionalmente, isso desde de Aristóteles, qual é a noção básica que remete à justiça? É o que busca o juiz da antiguidade, o que busca o ideal de justiça aristotélico. Busca a igualdade, a medida, a boa proporção, a boa distribuição, não é isso? Né? Bom, o que a pós-modernidade trouxe para essa discussão filosófica acerca da justiça é que, sim, justiça significa igualdade. Igualdade nas distribuições, igualdade de condições, mas justiça implica também reconhecimento das diferenças, né? Então, há sujeitos, né, com biografias distintas, com histórias de vidas distintas, que merecem, né, ter o seu reconhecimento. Então, a justiça comporta essas duas dimensões, igualdade e diferença, e não são antagônicas. Qual seria, no seu entender, a diferença entre uma dignidade da pessoa e a dignidade do cidadão? Nesse meandro entre dignidade da pessoa, dignidade do cidadão, a liberdade, a justiça e o tempo real, o tempo do eu, essa angústia frente também à morte. Todas essas questões que estão no campo da dignidade da pessoa e a própria dignidade do cidadão, pelo que participa em termos do próprio direito posto, do direito positivado. Como o senhor vê essa situação? Sobre essa noção de dignidade, é muito curioso que essa expressão ela tenha ganhado grande aceitação no direito, e essa aceitação é relativamente nova, ela se dá basicamente desde a Declaração Universal. Então, a expressão dignidade é uma expressão que era tipicamente religiosa e filosófica.
essa expressão só se torna uma expressão jurídica, ela só adentra o mundo do direito de modo definitivo com a Declaração Universal. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer que essa noção é uma noção que tem inspirações não jurídicas. Ela chegou ao direito, mas ela vem de fora do direito e é uma noção que vem se transformando ao longo do tempo. Tá? Então, a noção de dignidade, a bem dizer, nasce ligada à ideia de status. Então, na antiguidade e até na Idade Média, né, quem tem dignidade? Quem tem um status superior aos outros. Né? Então, a dignidade nasce com uma noção particularista e hierarquizante, isto é, que distingue as pessoas, que diferencia as pessoas. É só na modernidade, sobretudo com Kant e com profundas inspirações religiosas, que a dignidade se transforma numa qualidade universal. Né? Então, se torna a qualidade que diferencia toda pessoa. Então, todos nós, isso Kant vai dizer, enquanto sujeitos autônomos, enquanto dotados de racionalidade, detemos dignidade e nos apartamos nas coisas. Isso foi um grande ganho. Né? Então, só queria que a gente percebesse, antes de tudo, como essa noção é uma noção que vai se alterando semanticamente. Eu tenho a impressão que, mais atualmente, essa noção ela deixa de se ligar simplesmente à ideia de autonomia, como um Kant, e passa a se ligar à própria noção de vulnerabilidade. O que nos torna dignos, senão a nossa própria vulnerabilidade? Então, a mais alta condição do humano deriva da sua mais baixa condição. Né? Então, nós somos dignos enquanto, ao mesmo tempo, miseráveis. E o desafio está aí, né? Ver algo de sublime no humano a partir da sua própria miserabilidade. Né? Bom, mas então a gente percebe que essa noção vai se alterando ao longo do tempo. Mas para te responder um pouco mais precisamente, essa noção de dignidade da pessoa, né, ela pressupõe que exista a pessoa enquanto tal. Né? E na minha concepção, baseando também em Levinas, eu penso que é necessário distinguir a pessoa do eu e a pessoa do outro. Então, a minha dignidade, a dignidade do eu, ela só se levanta, ela só se justifica em face da dignidade do outro. Para o outro, a dignidade é um dado. Eu olho para o rosto dele e consigo verificar na sua extrema vulnerabilidade uma dimensão sublime. Então, no mais baixo extrato do humano está simultaneamente aquilo que há de mais alto. Bom, no outro consigo enxergar, antes de tudo, essa dimensão sublime do humano. Mas como eu atinjo a minha própria dignidade? Quando eu respondo a essa vocação que é despertada pelo outro. Então, para mim, então na pessoa do eu, a dignidade ela é uma conquista e é uma tarefa, é uma vocação humana. Né? Ou seja, é só respondendo a interpelação alheia que eu posso me elevar. Porque a ideia de dignidade remete a uma espécie de altura ou de alteza do humano. Né? Essa altura ou essa alteza já está presente no outro, mas no eu ela depende de uma conquista, de uma missão, de uma tarefa que é posta a todos nós. Então, não sei se é possível visualizar, mas como a dignidade adquire aqui uma certa dimensão relacional. No outro, ela está de antemão presente, mas a dignidade do outro provoca ou incita ou investe em mim a minha própria dignidade. Para mim, a dignidade é uma conquista, é uma tarefa. Bom, obviamente que, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, eu atendo a minha responsabilidade, portanto, me torno um sujeito dotado de dignidade. Mas eu não sou um sujeito que existo apenas com o outro no mundo.
Pelo contrário, existem vários outros no mundo, na minha cidade, no meu país. Então, o eu, ele não se coloca simplesmente numa condição de um indivíduo despersonalizado, né? Ele é de um indivíduo despersonalizado no sentido de que não detém uma personalidade política e jurídica. Tá? Bom, então é necessário que ele assuma ao mesmo tempo uma condição de cidadão. Então, há uma dignidade do cidadão também quando o cidadão nada mais é do que uma figura, né, uma personalidade política, né? Quando esse cidadão, né, reconhece que ele está vinculado a todos os outros da comunidade política e que ele não pode se valer dessa sua condição especial para se furtar a determinados deveres que são primordiais ao próprio ser humano. Então, mesmo em sociedade, né, há alguns deveres ou algumas responsabilidades fundamentais, né? Esses deveres, essas responsabilidades, elas não se limitam no mero cumprimento das minhas obrigações jurídicas, né? Eu tenho obrigações para com os outros membros da minha comunidade política, porque o laço que me une a todos eles é um laço de fraternidade, né? Então, é quando eu percebo, né, que a fraternidade, né, é aquilo que me conecta com o outro, né, eu percebo que mesmo na condição de cidadão, eu tenho determinadas responsabilidades que vão além daquelas obrigações jurídicas. Professor, olha só, Durkheim, ele coloca uma questão muito interessante. Ele diz o seguinte, que a natureza de uma prática não necessariamente muda porque as intenções conscientes daqueles que aplicam se modificam, né, ou se modificar. Então, dentro disso, considerando essa inquietação de Durkheim, considerando o que o senhor acabou de mencionar com relação à dignidade do cidadão e dignidade da pessoa, nós sabemos que há aqueles invisíveis que estão fora ainda do sistema de justiça mais lato sensu, não estricto sensu no sentido repressivo, mas no sentido libertador de justiça como direito à liberdade, justiça como direito ao reconhecimento. Esses invisíveis estão aí para fechar, para as considerações finais do senhor. Como o senhor enviaria, não como enviaria, mas qual a mensagem a ser enviada aos juízes brasileiros num tempo em que os invisíveis precisam ser enxergados, considerando todas essas questões que nós dialogamos aqui neste programa. E aí o senhor já pode fazer as suas considerações finais também, professor. Bom, eu acho que talvez a grande missão do magistrado, da magistrada, na atualidade, é perceber a função social da sua própria atividade, perceber o que está por detrás dela. Tem um autor de quem eu gosto muito, que é o Robert Cover, que gosta muito de falar sobre o aspecto violento da interpretação jurídica, né? Ele diz basicamente o seguinte, que normalmente quando nós estudamos hermenêutica jurídica, nós procuramos estudá-la a partir da perspectiva do intérprete, sobretudo do intérprete juiz, né? Afinal de contas, como é que se interpreta, né? Como que se interpreta corretamente dentro do direito. Mas a gente pode deslocar a perspectiva e analisar o problema da interpretação no direito a partir do ponto de vista das vítimas da interpretação, né? Ou dos efeitos concretos que a interpretação provoca na vida das pessoas. Bom, o magistrado, de algum modo, ele é convocado a perceber, então, a sua atividade jurisdicional, não simplesmente enquanto ela se realiza ou no modo como ela se realiza.
mas nos efeitos práticos que ela provoca na vida das pessoas. Se a gente analisa a atividade judicial, que é uma atividade, né, por excelência hermenêutica, né, a gente percebe como o juiz ele não só interpreta um conjunto de normas jurídicas e o aplica, né, mas antes de tudo o juiz, né, a juíza, eles são profissionais que têm, né, à sua disposição o exercício da violência. Então, por excelência, todo juiz, quando julga, exerce algum tipo de violência. Toda a interpretação jurídica, sobretudo a judicial, se dá, portanto, no campo de dor e de morte. Quando eu interpreto uma lei e a aplico, eu estou, de algum modo, provocando dor, sofrimento, morte, ainda que simbólica, a alguma pessoa. Então, acho que essa consciência do caráter violento da própria atividade judicial, né, eu acho que é algo que deve ser ressaltado e é algo que o juiz e a juíza deve tomar consciência, né? Por mais que se trate de simplesmente fazer uma análise de um conjunto de disposições normativas, no final das contas, né, se eu determino, por exemplo, o pagamento de uma quantia a determinada pessoa, né, em última instância, eu estou determinando que parte do seu patrimônio seja retirado. Se eu condeno alguém a uma pena de prisão, né, eu estou também provocando uma afetação na sua liberdade. Então, inevitavelmente, as decisões judiciais provocam dor, sofrimento e algum tipo de morte. Daí, então, o caráter violento da atividade judicial. Então, acho que a filosofia, de modo específico, a filosofia do direito, ela traz à tona essa possibilidade, que é a possibilidade de tomar consciência acerca da atividade judicial, o quão violenta ela pode ser. É lógico que essa violência ela é uma violência institucionalizada, é uma violência que procura ser disfarçada de todos os modos. Por exemplo, o juiz ele determina a execução de um ato violento, mas ele não executa ele mesmo a violência. Por que que é assim? Porque, desse modo, o juiz consegue determinar a prática do ato violento com muito mais tranquilidade. Imagine se o juiz tivesse que executar a própria sentença que ele prolatou. Será que ele a prolataria da mesma forma? Então, há determinados mecanismos que são inerentes ao direito que procuram disfarçar o caráter violento do direito e, sobretudo, o caráter violento da atividade judicial. Então, eu acho que compete à magistratura, em primeiro lugar, tomar consciência da natureza da violência da sua própria atividade profissional. E, por outro lado, pensando em termos de ética da magistratura, né, a gente falou sobre dignidade, em última instância, a magistratura é a grande guardiã da dignidade humana. Isso está no Código de Ética da Magistratura Nacional, no sentido de que compete, né, aos magistrados promover e proteger a dignidade humana. Então, há uma missão, que é uma missão não simplesmente jurídica, mas que é uma missão ética, porque essa noção, que é a noção de dignidade, é uma noção ambígua, né, que perpassa não só o jurídico, mas também o campo ético, né? Então, a magistratura ela é a grande guardiã da dignidade humana, que é o fundamento dos direitos humanos, ou, em outras palavras, a magistratura tem a incumbência de proteger uma ética primordial, que é a ética dos direitos humanos. E daí sua relevância na atual conjuntura, considerando que praticamente as grandes narrativas, as grandes ideologias foram dissipadas, né? Então o que nos resta é essa ética, que é a ética dos direitos humanos, né? Que está plasmada na Constituição, na nossa legislação, nos tratados internacionais de direitos humanos, e incumbe então aos magistrados também preservá-la, conservá-la com todo o esmero necessário. Muito bem. Finalizamos aqui nosso encontro, o programa Magistratura e Sociedade, um proveitoso bate-papo com o professor Felipe Rodolfo de Carvalho,
Agradecemos também a equipe técnica que nos acompanha e até o próximo programa.